Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende de onde e quando você está. Então eu estou aqui, né, numa tarde para conversar com você. Hoje nós vamos falar sobre algo super interessante. Eu acabei montando um manualzinho prático da autovalorização, que eu intitulei de Autovalorização na Prática. Então sejam bem-vindos a esse tema tão importante, com dicas do que você fazer e não fazer para se valorizar cada vez mais. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Binotto e eu estou aqui para ajudar você a pensar melhor para viver melhor. A minha formação é de pedagoga, mas me qualifiquei ao longo dos anos para trabalhar com pessoas, trabalhar com a programação neurolinguística, com a mente, e aí a gente vai fazendo os nossos caminhos para atingir os nossos objetivos, né? Trabalhei muito tempo com coaching, atualmente com mentoria. E essas dicas que eu vou dar para você hoje são dicas realmente práticas. São dicas que você vai poder utilizar no seu dia a dia para estabelecer um nível maior de autovalorização e com isso deixar de se desvalorizar e ao mesmo tempo se desvalorizar pelo outro, porque quando a gente faz esse movimento com a gente tende a fazer esse movimento inconscientemente na cabeça do outro e ele acaba nos desvalorizando e por vezes nos tratando até mal em função disso. Então fique aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar. Para quem nos acompanha no Instagram, né, já sabe, o meu endereço é elaine.binotto e quem quiser também pode nos acompanhar no YouTube, Elaine Binotto. Lá você vai ter também outras lives, outros temas super interessantes, todos tem alguma dica prática, algum momento que você pode utilizar daqueles recursos para o seu dia a dia, tá bom? Então, vamos nos preparar para esse momento. Quem ainda não pegou, eu gosto sempre de pedir para pegar lápis e papel, porque como boa professora que fui e continuo com essa pretensão de ser, eu acredito muito nessa questão dos registros. Eles ajudam muito o nosso cérebro, ajudam muito a nossa memória, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão de como você pode se autovalorizar na prática. A primeira pergunta que eu colocaria para você no nosso quadro Já Parou para Pensar é: você acredita que existe um processo de autodesvalorização que nós mesmos fazemos com a gente? Você se desvaloriza? Porque há pessoas que acreditam que ela não faz essa coisa de se desvalorizar. Ela vive normal, ela trata normal, ela conversa, trabalha ou se relaciona normalmente, não tem isso. E muitas vezes a pessoa nem percebe que ela vai se desqualificando, desvalorizando ao longo da vida dela. É uma questão assim, sabe, gente, muito triste até porque a pessoa pode achar normal coisas que não são, né? E só entender o que ela fez quando realmente tiver uma consequência ruim. Então eu tô aqui para te ajudar a entender, a identificar se algumas situações que você vive são boas ou não para você e como é que você pode fazer para, no caso das ruins, superá-las, tá? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é assim: você já pensou em reverter esse processo de desvalorização? Por exemplo, se você não se sente valorizado no trabalho, não sente que a família valoriza você, não sente que os filhos, marido, esposa, amigos, enfim, sente que a sua voz não é ouvida
por exemplo, sente que você é a última pessoa a ser consultada de repente, você acredita que é possível reverter esse quadro? Porque essa pergunta, porque infelizmente eu vejo pessoas que acreditam que as coisas são assim e vão continuar assim, sabe? Eu chamo de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso não é uma verdade. Nem sei se você nasceu assim, porque quando você nasceu, você não tinha consciência do que você fazia. Vou ser sempre assim? O sempre é um lugar muito infinito, né? Ele não tem um fim, né? Sempre desde quando? Desde sempre? E vou morrer assim? Eu acredito que algum tipo de mudança a gente sempre apresenta antes de morrer. Então não dá para dizer que você vai morrer daquele jeitinho que você estava. Então acredite que é possível sim você entrar num processo de valorização. E vamos então ao quadro direto ao ponto, que é quando eu vou falar diretamente com você sobre os pontos que você precisa repensar, rever, para que você possa sim tomar ciência do que acontece e aí depois provocar algumas mudanças no seu dia a dia e em você mesmo. Certo? Então vamos lá. Eu vou dizer agora quais são as dicas práticas do que você não deve fazer. Com dicas do que não fazer, você provavelmente conseguirá entender por que você anda se desvalorizando tanto e talvez sendo tão desvalorizado, tá? Essas dicas são frutos aí de muitos estudos que eu fiz ao longo da minha vida e também de exercícios práticos que eu trabalhei sempre com os clientes ou em palestras, treinamentos e que tem sempre, graças a Deus, muito bons resultados, um resultado muito bom. Vamos facilitar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês nesse momento 5 dicas. Então a primeira dica do que não fazer. A primeira dica é: você deve saber que a autoestima é um termômetro para você conhecer como está a sua desvalorização. Quando você quer saber, então, bom, como é que eu estou sendo vista ou como é que eu estou me vendo como uma pessoa? Se fosse para eu olhar, vamos falar de outra forma. Se fosse para eu olhar no espelho e dar uma nota para minha autoestima, que nota eu daria? Pensa agora, qual é a nota que você daria? Pois saiba que essa nota que você deu agora para a sua autoestima está relacionada diretamente ao seu processo de desvalorização. Se você teve uma boa autoestima, provavelmente você não se vê com muito desvalor. Agora, se você deu uma nota muito baixa para sua autoestima, eu diria para você começar a repensar o modo que você se trata. Porque o seu valor mesmo está pior do que quando o dólar cai em queda livre. Para pensar. Segunda dica: desconhecer os seus talentos é um sinal de desvalor. Quando você não sabe quais são as suas qualidades, os seus talentos, você também pode estar sinalizando que você não tem muito mérito nessa história, não. Você não tem muito valor. Entenda bem. Quando você desconhece aquilo que te alimenta todo dia, que faz você levantar, trabalhar,
que faz você viver bem, você também está entendendo que você não dá valor para suas qualidades. Ah, Helene, você fala isso, mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou saber os meus talentos? Talentos é para coisa de artista, talento é para coisa de gente que, sei lá, trabalha com esporte, artesanato, como se o talento ele fosse sempre algo medido, né? Ele pode ser medido, mas nem sempre tão visível. Você pode ter um talento para pensar em algumas soluções, em algumas questões. Então, entenda bem, quando você não conhece os seus talentos, você tem muita dificuldade para também reconhecer os seus valores. Tá claro? Vamos lá então agora para... Ah, eu falei 5 dicas? Não, 4 dicas. Depois é que eu vou trabalhar com vocês mais dicas no outro movimento de dicas práticas mesmo para você reconstruir a sua valorização. Então vamos lá, 4 dicas. Terceira dica. Essa daqui é bem séria. Anote aí. Terceira dica. A autopunição diante do erro reforça a desvalorização. Traduzindo, quando você erra e você fica se punindo, dizendo, ah, você é boba, nossa, se eu fosse você parava já ir embora, nossa, que ridículo, que feio isso. Não, se alguém visse, você tá ferrada. Esse é um processo sério de autopunição. É como se você estivesse ali batendo nas suas costas, batendo, dizendo assim, você não é bom, você não é bom, você não é boa, você não é boa. E quando você começa a exercitar esse tipo de atitude com relação a você, o que você está fazendo? Reforçando o seu desvalor, dizendo que realmente você não tem valor nenhum, que você não merece aqui. E aí é uma chuva de críticas que vem em cima de você. Uma chuva de críticas. Porque você tem que ser criticada, né? Porque você não está indo bem. E aí vai, ó, chovendo crítica, que aumenta o seu desvalor. Entenda, gente, nada que você faça, que você se coloque para baixo pode ser bom. Então agora vamos para a quarta dica. Olha lá. Essa daqui também é bem interessante. O autoabandono demonstra a falta de consideração por si mesmo. Por que isso, gente? Porque o autoabandono tem a ver com desvalorização. Quando você se abandona, se larga, se deixa, se joga num canto, você também está se desvalorizando porque você está dizendo que você não tem importância. Pensa com as suas coisas. Vamos imaginar assim que você ganhou de presente em algum momento, aniversário, Natal, tal, um aparelho, uma escova, um aparelho que faz escova, que ele vai, enrola, deixa a caixa, super bonitinho. Você adorou aquele aparelho, porque você estava louca por algo que realmente ajudasse você a se arrumar dentro de casa. Que você nem precisasse ir em algum lugar, cabeleireiro, para se arrumar. Então você valorizou demais. Se alguém pede emprestado, você pode até emprestar, mas você já vai ficar receosa, vai falar, olha, toma cuidado, tá? Porque esse aparelho, nossa, pra mim é muito bom, eu utilizo várias vezes, eu morro sem problema, você pode usar, mas me devolve do jeitinho que eu tô te entregando. Então, o que você está fazendo isso? Você está valorizando. Aí, quando vem o aparelho de volta, você guarda no lugar, ou deixa numa caixa, ou deixa numa cesta organizadora, enfim. Você guarda direitinho porque você valoriza muito aquilo.
Agora, vamos supor que você tenha recebido sei lá, um sapato que você não gostou muito, mas deu uma chance pro sapato, né? Foi lá, usou uma, duas vezes, mas não gostou, achou que realmente não fica bom no seu pé, não faz muito o seu estilo. E aí você acaba por abandonar esse sapato. Eu sempre sugiro que você não abandone, que você recicle. Você pode trocar com alguém, você pode doar, pode vender, mas nunca é bom deixar ali por muito tempo. Não é muito, vamos dizer assim, luminoso, não é uma atitude muito brilhante, é uma atitude que diz, é como se você estivesse dizendo para o universo que tudo pode ficar parado na sua vida, sem uso, abandonado. E esse mesmo processo você pode estar fazendo consigo mesmo. Porque se você não usar aquele sapato, se você não limpar, não reformar, ou não doar, ou não fizer circular, ele vai ficar abandonado, tomando pó, envelhecendo. E esse processo pode estar acontecendo com você. Na medida em que você se abandona e fica tomando pó e envelhecendo também. Porque as coisas vão passando e você não vai interagindo. Você não vai opinando, você vai deixando as coisas acontecerem ao léu. E aquilo que você tem de habilidade, de talento, você também não utiliza. E ele vai secando. É ruim? É. O que eu estou falando não é bom de ouvir? Não. Mas acontece muito. Por isso que eu estou dizendo. Ok? Se você está gostando desse e dos outros conteúdos que eu já falei nessa live, procure também nos acompanhar no nosso Instagram, elaine.binotto, com 2 T's. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho para você sempre receber as notificações quando a gente tiver um conteúdo novo. A mesma coisa eu sugiro que você faça no YouTube, Elaine Binotto, porque lá também você vai encontrar bons materiais para você se rever, rever suas atitudes, porque tem várias lives já disponíveis por enquanto para você, tá bom? Temos também algumas atividades no TikTok. Você pode também colocar o meu nome lá e você vai ver alguns reels, algumas dicas que a gente já tem trabalhado há algum tempo e tem postado lá no TikTok, ok? Então vamos lá para outra parte, que eu gosto muito dessa parte, que é uma parte que eu chamo de recalculando a rota. Então, naquela parte anterior, do direto ao ponto, eu fui mostrando os pontos que você precisaria rever ou repensar para mudar. Nessa parte agora, nós vamos recalcular a rota, nós vamos mudar, não vamos mais na mesma direção que a gente estava indo. Por isso, é tão importante que você entenda quais são os caminhos que você não deve ir, para que você saiba quais são aqueles que você deve continuar. Legal? Então, na linha do dicas para você saber o que fazer e o que não fazer para se autovalorizar, nós vamos agora para entender melhor o que você deve praticar. Então, como eu disse, são 4 dicas. Primeira dica, é muito importante que você entenda. Eu já falei lá em cima como um ponto problemático, mas agora eu quero que você veja essa questão como uma ponte para a sua evolução. Identifique as suas habilidades e os seus pontos fortes para se sentir mais confiante em suas capacidades. Olha lá. Quando você identifica quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos fortes, você passa a confiar mais em você mesmo. Porque você vai percebendo que você é muito capaz de realizar as coisas.
Porque, poxa, eu, sei lá, eu tenho talento, eu tenho uma habilidade para falar com as pessoas. E de repente eu utilizo essa habilidade para fazer um curso, dar um curso, de repente, de culinária. Porque eu sei fazer coisas gostosas, as pessoas sempre me elogiam quando eu faço alguma coisa na cozinha, que é uma habilidade. Mas eu vou associar isso à minha facilidade de comunicação, que é outra habilidade. Então, juntando essas duas habilidades, eu posso criar uma terceira, que é, de repente, dar um curso sobre receitas práticas e caseiras, que você mesma tem e pode utilizar no seu dia a dia. Tá claro? Você só consegue isso se você fizer o que eu estou orientando, que é identificar suas habilidades, identificar seus pontos fortes. Quanto mais você fizer isso, maior será o grau de confiança que você vai ter em si, nas suas capacidades. Legal? Parece simples e até é de entender, nem sempre de realizar e de fazer. Tá ok? Segunda dica de como aumentar a sua autovalorização. Olha lá. Aprenda coisas novas para aumentar a sua autoconfiança e fazer você se sentir mais competente. Mas, Elaine, o que tem a ver aprender coisa nova com eu me sentir mais competente? Pô, eu acho tão doido. Hoje eu aprendi, de repente, na escola, um pouco sobre a cultura árabe, por exemplo. O que isso vai fazer com que eu me sinta mais competente? Olha, se você realmente aprender um pouco mais sobre a cultura árabe, você vai se sentir mais competente, por exemplo, para entender como essa cultura se manifesta no seu país. Na gastronomia, na música, nas artes. Então, de um modo bem prático, quando você for comer algo numa esfirraria, por exemplo, que tenha todos aqueles pratos que é dessa cultura, você vai entender qual foi a influência, uma parte dela, que essa cultura deixou para nós e que ficou tão acolhida por nós brasileiros, por exemplo. É como se você passasse a entender que você se sente mais forte, sábio, seguro, para ver as relações nas coisas. Se você de repente é uma mulher e aprendeu a trocar o pneu, se por acaso esse pneu estourar numa viagem, você se sente mais segura e até competente para realizar algo que até então era desconhecido para você. Então, vocês estão entendendo a relação? Existe uma relação muito grande nessa aprendizagem de novas habilidades e o sentimento de competência sendo reconhecido cada vez mais por você mesmo. Certo? Então, vamos lá para a nossa terceira dica prática de como você se autovalorizar mais. Nessa terceira dica eu pus algo muito interessante que eu já falei até em outras lives, mas que eu sempre reforço e acaba sendo algo que realmente precisa de reforço porque a gente deixa de fazer isso com a gente. Olha lá. Pratique a autocompaixão, sendo gentil consigo mesmo ao cometer um erro. Então, lá no quadro anterior, direto ao ponto, eu falei dessa questão da gente
praticar a autopunição, né? Quando a gente comete um erro. Agora eu vou pedir para você fazer uma troca. Trocar a autopunição pela autocompaixão, que é você perceber que errou, que você não fui bem hoje, você está muito irritada, você está muito nervosa. Então, o que você pode fazer? Olha, Elaine, para um pouco, pensa, respira. Quem sabe assim você quebra um pouco essa irritação e comece a entender, ser mais gentil com você, para você poder também ser mais gentil com os outros. A gente erra o tempo inteiro, mas isso não impede a gente de acertar cada vez mais. Vou anotar essa, tá, gente? Erramos a todo o momento, o que não nos impede de acertarmos cada vez mais. Gostei. Você gostou? Se você gostou, escreva aqui nos comentários, coloque sua opinião. Se você tiver também um tema, algo que você gostaria que eu abordasse, deixe aí também a sua sugestão. Eu tenho essa facilidade de trabalhar alguns temas voltados, né, para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, como a gente está trabalhando. E envie isso para alguém que você acha que gostará muito de ver esse conteúdo. Ok? Vamos lá para a nossa última dica do Recalculando a Rota. Cuide de si mesmo para que você possa cada vez mais aumentar a sua autoestima. Gente, a autoestima, ela é uma grande combatente contra a autodesvalorização. Ela faz um grande combate. Ela impede que a autodesvalorização cresça na sua vida. Então, quando você vai cuidando de si, você vai se tratando cada vez melhor, seja fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, você vai elevando o seu nível de autoestima. E a gente também está falando aqui, acabamos de falar, dessa questão de você ser gentil. Você vai aprendendo a ser gentil com você e vai ao mesmo tempo elevando sua autoestima nessa gentileza. É um processo, entende? É um processo. Mas que você precisa começar. E que tal agora? Legal? Então, encerramos a nossa parte dessas dicas de recalcular a rota, mas a gente vai ter agora, como não poderia deixar de ser, uma tarefa da professora. Olha lá. Você vai fazer uma lista, pode ser uma tarefa para a semana, e quem quiser trabalhar melhor, por 21 dias, ajuda muito a você solidificar essas ideias. Você vai fazer uma lista de 4 habilidades que você tem reconhecidamente por você e pelos outros. 4 habilidades. Você vai lá, vai anotar essas 4 habilidades que você tem e vai deixar registrado com data e tudo. Lembre que seriam essas habilidades. São coisas que você faz bem, que você se dá bem, que você se desenvolve tranquilamente, que não são problemas para você. São 4 habilidades. Dentro disso, você pode escolher habilidades maiores ou menores. Por exemplo, você pode escolher incluir nisso coisas que você faz bem, mas são pequenas. Sei lá, de repente você faz bem, você arruma a cama muito bem, mas é uma habilidade. Como você pode colocar coisas, por exemplo, que você faz bem que são maiores? Você é muito criativo, então quando precisa de alguma ideia criativa, você tem essa habilidade.
você tem a habilidade de resolver problemas, né? Às vezes problemas alheios, né? Eu tenho essa facilidade, mas ela é muito maior quando é com os outros do que comigo mesmo. Não é verdade? A gente tem o olhar pronto para ver algo que possa ser solução para o outro, mas quando a gente às vezes vive aquele problema, a gente tem uma dificuldade em ver, em olhar e entender, né, o nosso problema. Apesar de que quanto mais você se dedica a essa habilidade, melhor vai sendo a sua leitura. Então, como eu já faço isso há muito tempo, hoje eu tenho maior facilidade em reconhecer uma dificuldade minha e saber como encaminhar. Nem todas, mas já é mais do que eu tinha antigamente. E isso você também pode ter. Uma habilidade que ela foi se desenvolvendo com o tempo, e hoje ela é muito melhor do que era. Então você vai anotar essa habilidade e você vai fazer o seguinte: ao longo da semana ou por 21 dias, você vai procurar perceber quando no seu dia a dia uma dessas 4 habilidades que você vai anotar, ou as 4 ou 2, bom, elas te ajudam na execução das suas tarefas. Pode ser que um dia você use mais uma dessas 4 que você colocou, pode ser que em outro dia você use todas, mas eu quero que você lembre quais são as habilidades e reconheça no seu dia a dia quando que elas te dão um suporte maravilhoso para você dar conta do seu dia. Porque elas existem, elas estão aí, elas estão atuando, te ajudando, mas você não percebe. Mas se você está aqui hoje me ouvindo, é porque você deu conta de alguma forma do seu dia. Você, de alguma forma, deu conta de ontem, de hoje até o momento, e está ouvindo para poder dar conta disso amanhã. Entende? As habilidades estão aí. E quanto mais você conseguir reconhecê-las, maior será o seu nível de autovalorização. Certo? Moral da história. Olha que legal. Eu brinco que, assim como os livros antigamente tinham a moral da história, né, que queria dizer assim, qual é o ponto principal dessa história, eu também procuro desenvolver esse trabalho nas lives e dizer para você qual é o ponto principal, a síntese, ou resumo, ou aquele olhar de destaque que você tem que ter ao entender essa live. E eu escrevi a seguinte moral da história: a autovalorização é um processo contínuo que ocorre de muitas maneiras, diversas maneiras, e podem levar muito tempo. Mas você ganha sempre, durante todo o tempo que for preciso. Legal, né? A autovalorização, ela pode acontecer de várias maneiras, a gente viu aqui. E ela também pode levar um tempo para que isso ocorra. Você pode começar aqui e até chegar aqui demora um tempo, tá? Mas durante todo esse processo, quem ganha é você. Então não importa o tempo que for. O importa é que você ganha muito com isso. Certo? Agora eu vou pedir para você se preparar, relaxar, se colocar num momento tranquilo, numa situação tranquila, porque nós vamos meditar. Vou fazer uma meditação rápida, que eu chamo de meditação minuto, e isso vai te ajudar muito, até para você se equilibrar, ser mais gentil com você e conseguir entender como é que você vai aplicar essas dicas, essas orientações práticas, ok? Lembrando sempre que eu tenho mais de conteúdos como esse e outros, tanto no Instagram como no YouTube, e você pode ir lá acessá-los, deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, ativar esse sininho e distribuir. Gente, distribui como se fosse algo
abençoado, gratuito, mas que você pode ajudar os outros com essa dica, certo? Vamos lá? Relaxando, fechando bem os olhos, se colocando bem relaxado no local que você está, seja uma cadeira, um sofá, um carro, não importa. Bom, carro se você não estiver dirigindo, aí importa. Vamos lá, fechando os olhos. Nesse momento você vai entender que o relaxamento é tão importante quanto a própria meditação. Entenda bem, uma coisa vai ajudando a outra, ok? Se você não está conseguindo relaxar nesse momento, eu peço que você retome novamente a sua mente, procure fechar os seus olhos novamente. Vamos lá, volte. Vou recomeçar. Feche os seus olhos, solte a cabeça. Você pode jogar com a cabeça para frente, para os lados. Solte os ombros, os braços. Solte o maxilar, a língua. Solte os dentes. Como se seu rosto também fosse relaxar. Pescoço, seu peito, barriga, quadris, pernas e pés. Sinta tudo relaxado, calmo, tranquilo. E se começarem a vir vários pensamentos na sua cabeça, você diga para que eles não permaneçam nesse ambiente por hora, que eles saiam, porque nesse momento você está se dedicando ao que é mais importante para você e que no momento eles não são bem-vindos. Pede para se retirar como se fosse uma pessoa. Retire-se, por favor. No momento você não é bem-vindo. Vá fazendo isso com todos os pensamentos e vá procurando ao mesmo tempo relaxar. E agora você vai respirar lentamente. Vai inspirar em 3 tempos, segurar em 3, soltar em 3. Assim. Inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3 e solta, 1, 2, 3. De novo, inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta. Inspira em 1, 2, 3, segura. 2, 3, solte. 1, 2, 3. Pode ser pelo nariz, pela boca. E nesse momento você vai ver você num grande campo. Um campo gramado maravilhoso, com árvores, com aquele sol lindo, aquele céu limpo, aquela brisa. Você vai se ver muito grande mesmo. Você vai ver uma árvore que será menor que você, de tão grande que você está se vendo nesse momento. E se você acha que ainda dá para crescer mais, cresça. E vá crescendo, crescendo. Não importa o seu tamanho. Se veja no tamanho que você gostaria para se sentir grande. Como se você tivesse que olhar para cima, dobrar a cabeça para trás. Se você quisesse realmente ver um pouco melhor a sua altura. Nesse momento que você se vê muito grande, você vai jogar como se fosse um balão em cima de você, cheio de autoconfiança. Esse balão vai pousar em cima de você
pode ser uma bexiga bem grande. E aí você vai estourar e vai cair a autoconfiança na cor azul. Como ela é, do jeito que você entender que a autoconfiança pode ser. Pode ser força, pode ser palavras de poder. Vá derrubando e finalize com esse pó azulado em cima de você. Agora você vai ver um novo balão bem grande também, que você vai estourar e ele vai jogar o seu conteúdo de autoestima em tons rosas, em tons de rosa. Veja o que a autoestima significa para você: autoamor, autocuidado, zelo, compaixão. E vá vendo as formas que a autoestima vai ganhando na medida que você vai visualizando o que entra em você. Finalize vendo um pó rosa caindo sobre a sua cabeça. E por último, você vai ver um novo balão, agora na cor verde, que quando estourado vai derramar muita autovalorização em cima dos seus ombros. Passa pelo seu corpo. Essa forma esverdeada de curar o seu emocional. E você vai ver tudo o que significa valorização para você. A forma que você se trata, a forma que você se comunica, que você se aceita ou que não aceita dos outros. O que é para você autovalorização? E é isso que você vai ver caindo sobre você, finalizando com a visão de um pó verde que vai sendo derramado em cima da sua cabeça. Nesse momento, você então se concentra e vê todas essas cores dentro de si, cada uma significando um processo de crescimento e de evolução. Inspire como se você estivesse sentindo tudo isso entrando por você e leve até o seu coração. Essas três cores vão lá ficar brincando no seu coração. O azul, o rosa e o verde. E de repente elas saem pelo seu coração, pelo seu corpo e envolvem você, envolve os seus grandes amores, as pessoas mais queridas, envolve o seu estado, o seu país, envolve os continentes do nosso planeta, envolve o nosso planeta, envolve o espaço de forma geral com todos os as suas capacidades peculiares. E aí, voltando novamente para você, essas cores vão indo e vindo, transformando essa relação numa relação de força, valorização e poder. Sinta novamente essa emoção, guarde-a no seu coração. E agora, você vai
perceber como é que você se sente. Sinta o que você sente agora. E é com esse sentimento que eu vou deixar você com você, esperando você na semana que vem ou nos meus canais de conteúdo, e agradecendo por você ter ficado aqui comigo hoje, ao meu lado. Obrigada por ficar ao meu lado no dia de hoje. Vamos juntos, vamos seguir de mãos dadas. Obrigada, gratidão e até a próxima.